Amém? Sempre aqui em Santa Rita, a gente chega aqui com dificuldade. E da última vez, nós passamos também por uma dificuldade de trânsito para chegar até aqui. E hoje também nós enfrentamos um pouco de dificuldade. Mas o Senhor, Ele é sempre vitorioso. Conseguimos chegar a tempo, né? E nós estamos numa procissão triunfal de Cristo Jesus, proclamando a vitória do Senhor, espalhando a fragrância do seu conhecimento em todas as cidades em que nós passamos. Ontem nós começamos essa série de palavras entre as igrejas do Nordeste. Começamos a mensagem que tem por título Obediência por fé entre todos os gentios. Isso está logo no começo de Romanos, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para obediência por fé entre todos os gentios. Nós começamos a mostrar para os irmãos como o homem que foi criado segundo a imagem de Deus e conforme a semelhança de Deus, e Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro, e o sopro de vida, o sopro do Deus eterno entrou naquele corpo feito de barro e tornou-se o espírito do homem, e assim o homem se tornou uma alma vivente, e o corpo também viveu, ganhou uma vida biológica. Nós, portanto, não somos apenas uma criatura feita do pó da terra. Nós somos uma criatura feita pelo sopro do Deus divino, do Deus eterno. Portanto, nós temos um elemento eterno dentro de nós, que é o espírito do homem, e também a nossa alma é eterna. Somente esse corpo, ele é temporal, ele é feito do pó da terra, do pó viemos e para pó iremos. Mas Deus, na sua salvação completa, também salvará o nosso corpo, né? Esse corpo mortal será transfigurado em um corpo de glória. Então, louvamos ao Senhor pelo seu evangelho maravilhoso. O evangelho de Deus retratado em Romanos capítulo 1 é um evangelho completíssimo. Nós é que ainda conhecemos muito pouco, mas esse evangelho trata de um plano maravilhoso de salvação de Deus para com o homem. Ó Senhor Jesus, nós homens fomos criados com o propósito de Deus poder um dia entrar no homem, entrar no espírito do homem, porque o espírito do homem foi feito pelo próprio sopro de Deus. Então é do mesmo material de Deus, ele pode receber o próprio Deus. E o espírito do homem está pronto para receber a vida de Deus. Isso tudo é exemplificado no jardim do Éden. Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida, para que o homem pudesse, por sua opção própria, receber Deus por meio da árvore, de comer da árvore da vida. Infelizmente, nós também sabemos que o homem caiu. A serpente, o mais sagaz animal entre todos os animais, enganou a Eva, e assim o homem, não só a Eva que deu por seu marido, o homem comeu da árvore que Deus disse para não comer, porque no dia em que comesse, o homem morreria. E assim, pela transgressão à palavra de Deus, que Deus disse para não comer, o homem, né, caiu em pecado. Isto é, o pecado entrou no homem. Romanos 5, versículo 12 diz que não só o pecado entrou no homem, e a morte também entrou no homem, e a morte passou para
todos os homens, porque todos pecaram. Infelizmente, esse homem que foi criado justamente para resolver um problema de autoridade clandestina nesse universo, porque muito tempo atrás, no universo de outrora, Deus havia encarregado o governo dos céus e da terra a um arcanjo, e esse arcanjo que foi criado por Deus para governar a terra, o mundo de então, ele recebeu de Deus uma criação perfeita, ele era o selo da perfeição. Todavia, orgulho entrou em seu coração, ele achou que podia ser igual ao Deus Altíssimo. E isso é totalmente impossível, porque nenhuma criatura pode se igualar ao Deus Criador. Assim, Deus teve de lançá-lo por terra e, a partir de então, ele estabeleceu uma autoridade clandestina, uma autoridade paralela à de Deus. Por isso trouxe toda a confusão ao universo, trouxe caos para o universo, porque esse universo é mantido em ordem por causa da autoridade absoluta de Deus. Aí, por isso que nós hoje vivemos num universo entrópico, isto é, universo que está em constante entropia, que é em constante desordem. Nós caminhamos para a desordem, caminhamos para a destruição. Todas as coisas desse universo estão caminhando para a desordem, caminhando para a destruição. Mas Deus quer restaurar a autoridade dele nesse universo. Deus quer restaurar a autoridade dele nesse universo através do homem. Por isso ele criou o homem, soprou o seu fôlego de vida, né, naquele homem e formou o espírito do homem para que ele pudesse receber a vida e a natureza de Deus, para que Deus, através do homem, pudesse novamente estabelecer a sua autoridade e, dessa forma, desalojar essa autoridade clandestina de Satanás. E Deus quer usar o homem e quer usar a sua igreja para esse trabalho. Todavia, o homem, em lugar de cumprir o que Deus havia desenhado, havia planejado, esse homem desobedeceu a Deus, e por essa desobediência, por essa ofensa, né, o homem caiu em pecado e foi julgado. O homem já foi julgado e já foi condenado. Todos os homens estão destinados à perdição eterna, à punição eterna, à morte eterna. E sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Portanto, estamos como homem sem saída, sem esperança e sem Deus, porque nós perdemos o acesso à árvore da vida. Deus fechou o acesso à árvore da vida com 2 querubins que representam a glória. Deus fechou com uma espada que representa a sua justiça e a chama de fogo que revolvia a espada representa a santidade de Deus. Portanto, o homem não tem mais acesso, que foi bloqueado pela justiça de Deus, pela santidade de Deus e pela glória de Deus. Portanto, vamos fechar as portas, vamos lamentar e todos nós morreremos e sofreremos a morte eterna. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, Ele enviou o seu próprio Filho. Seu Filho veio e se tornou um homem. O Verbo se fez carne. E carne não é uma coisa positiva. A carne é o homem depois da queda do homem. Depois que o homem ofendeu a Deus, pecou contra Deus e o homem se contaminou pelo pecado e pela morte, e o homem se tornou carnal. A carne não é uma coisa positiva. E Deus fez com que o seu Filho viesse se tornar
o quê? O Verbo se fez carne. Por quê? Porque ele precisava salvar esses homens que se tornaram carne. E Deus, o quê? Mas por outro lado, ele não podia contaminar. Alô? Ele não podia contaminar, né, Jesus com o pecado. O que fazer? Nós temos um versículo interessante, que é Romanos 8, versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Bom, por esse versículo vocês podem perceber a importância ou a necessidade de Deus ter enviado seu Filho na forma de carne, certo? Porque se ele não viesse em forma de carne, não teria como nos redimir, não teria como nos tirar dessa condição lastimável. Mas por outro lado, se ele viesse e participasse da carne pecaminosa, ele teria vindo em pecado. Como fazer? Como fazer? Por isso aqui diz, olha só, a Bíblia é muito cuidadosa, a palavra de Deus é precisa. Ele enviou seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Ele tomou a semelhança da carne. Por exemplo, vou tentar exemplificar aqui. Se eu tivesse lousa aqui, eu ia desenhar para vocês, porque eu gosto muito de ilustrar em cima de uma lousa, de um quadro negro. Mas imaginem vocês, né, uma melancia. E o conteúdo interno da melancia seria a carne pecaminosa. O conteúdo seria a carne de pecado. E houvesse a casca da melancia. E essa casca é como a semelhança da carne do pecado. Então Jesus, ele não participou da carne do pecado em si, mas ele participou da semelhança da carne do pecado. Não sei se os irmãos estão conseguindo me entender. Se eu pudesse desenhar aqui, eu desenharia, por exemplo, um círculo. E num círculo, você tem o perímetro do círculo. Né? Não sei se vocês estão me entendendo. Você tem um círculo, a área do círculo, né? E você tem uma linha que é o perímetro, que é a circunferência. Então vamos supor que o círculo, a área desse círculo, seja a carne do pecado. E o perímetro, a circunferência, seja a semelhança da carne do pecado. Então, Jesus, ele veio, ele não podia participar do pecado, mas ele tinha de participar da semelhança da carne do pecado. Então, ele é como esse perímetro que possibilitou a Deus pegar esse perímetro pela semelhança da carne pecaminosa e colocar na cruz e crucificar a carne. E quando Deus levou a semelhança da carne pecaminosa na cruz e crucificou, ele crucificou o pecado na carne.
É difícil entender, não sei se vocês estão me entendendo. Mas é assim, irmãos, é como uma ratoeira. Como ratoeira. Jesus se tornou essa ratoeira e entrou a carne do pecado nessa gaiola e foi levada essa gaiola para a cruz. E Jesus, então, na semelhança da sua carne do pecado, ele acabou com o pecado e acabou com a carne na cruz. Amém? Então Jesus veio a ser verdadeiramente um homem como você e como eu. Ele precisava ser, do contrário, ele não teria como nos redimir, não teria como nos salvar. Ó Senhor, quanta sabedoria de Deus, quanta maravilha. Dentro do plano da salvação de Deus, irmãos, tem tanta coisa que você ainda vai descobrir. Quem sabe você terá toda a eternidade para descobrir mais maravilha, mais outra coisa e mais outra coisa. Irmãos, Deus, Ele é sábio demais. E dessa forma, irmãos, Cristo viveu aqui na terra com essa semelhança da carne pecaminosa, com as mesmas fraquezas da semelhança da carne pecaminosa. Ele passou pelas mesmas tentações que todos nós passamos todos os dias, e pelas mesmas fraquezas que nós passamos. Por isso ele é o sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Mas a obra principal que Deus quer trabalhar no homem Jesus, e consequentemente Ele quer trabalhar em cada um de nós, homens, é a obediência. Porque o problema maior agora é a questão de autoridade. Porque desde que Satanás se rebelou contra Deus, introduzindo uma autoridade paralela, que a Bíblia chama de autoridade das trevas, ou império das trevas, ou potestade das trevas. Irmãos, a partir desse momento, o que escapou de estar debaixo da autoridade de Deus, irmãos, entrou em desordem, entrou em uma situação caótica. Por isso, irmãos, homem, quando saiu de debaixo da autoridade de Deus, passou a viver debaixo da autoridade de Satanás, debaixo da influência do pecado, da influência da morte. Romanos 5 fala que a morte então reina por meio do pecado. Irmãos, nós passamos a viver uma vida de desordem, uma vida de confusão. O homem passou a viver uma vida caótica. Você percebe isso ou não? Você percebe que o homem está numa situação caótica e de confusão total? Às vezes você sofre um pouco disso, por exemplo, no seu relacionamento conjugal. Você percebe que em nós homens, pelo fato de nós estarmos fora da autoridade de Deus, alguma coisa caótica está em nós, nessa carne, está nesse velho homem, que é tão difícil da gente se colocar em ordem debaixo da autoridade de Deus. Por isso, irmãos, a coisa mais difícil é Deus trabalhar a sua obediência em nós. Quando nós cremos em Jesus, Deus começou através da fé. Não é só aquela primeira vez que você creu em Jesus, mas a partir de então, você passa a viver por fé. Quando você passa a viver por fé, Deus está te domando. Deus está te colocando em obediência. E o próprio Cristo Jesus, Ele teve que aprender a obediência pelas coisas que Ele sofreu. E muito mais nós, irmãos. Nós precisamos aprender a obediência pelas coisas que nós sofremos. Isto é, nos colocar de volta à autoridade de Deus. Isso não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Para nós estarmos de novo em paz com Deus e em ordem. Colocar as coisas em ordem de novo. É ou não é? Colocar o seu casamento em ordem. Colocar seu relacionamento trabalhista em ordem. Colocar
sua relação social em ordem, colocar sua relação familiar em ordem. Tudo começa a entrar em ordem quando tudo estiver debaixo da autoridade de Deus. Por isso que o mistério da vontade de Deus, isso está em Efésios 1. Efésios 1. Esse é um mistério. Deus havia guardado por séculos e gerações. Durante os tempos eternos, Ele não revelou a ninguém. Os anjos não sabiam, os arcanjos não conheciam qual era realmente a vontade de Deus. Muito menos os homens de antiguidade. Ninguém sabia o que Deus queria. Qual era a vontade? Era um segredo, a vontade de Deus. Mas esse mistério foi revelado para nós. Efésios 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Esse beneplácito é o bom prazer da sua vontade. Deus tem uma vontade forte, e a sua vontade prevalecerá. Tudo pode acabar, mas a sua vontade permanecerá. Por isso, irmãos, Ele vai fazer cumprir o que Ele sempre desejou na sua vontade. E qual é a sua vontade? Que estava em mistério, ninguém sabia o que era. O mistério da sua vontade era, no versículo 10, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Isto é, restaurar a autoridade de Deus aqui no universo de novo. Por causa da rebelião daquele arcanjo, alguma coisa saiu dos eixos, alguma coisa saiu de debaixo da autoridade de Deus, e tudo se tornou caótico, tudo se tornou uma confusão. O mundo em que vivemos, irmãos, é um mundo caótico. O mundo em que vivemos é um mundo em confusão. Mas Deus quer colocar tudo em ordem de novo. Deus quer encabeçar, fazer Cristo encabeçar todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Assim, irmãos, o mundo voltará no seu lugar certo. Tudo entrará nos eixos. Mas para isso, Deus usa a igreja. No versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Cristo, na ressurreição, pelo poder da glória de Deus, Cristo foi ressuscitado e foi colocado acima de todas as outras autoridades, justamente para Deus poder colocar todas as coisas debaixo da sua autoridade. Ele está acima de todo principado. Está aqui, vamos ler. Versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, irmãos, quando Cristo, através de um viver humano perfeito, viveu totalmente debaixo da autoridade de Deus. Ele não viveu um segundo sequer da sua vida humana fora da autoridade de Deus. Ele foi o único que fez isso. E nós toda hora saímos da autoridade de Deus. Então, irmãos, nós temos um homem perfeito. Se tornou obediente. Obediente por causa da autoridade de Deus. Obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus então o exaltou acima de todo o principado e potestade, quer dizer, acima de qualquer outra autoridade. E Deus o deu à igreja. Olha que presentão que a igreja ganhou. Nós ganhamos um cabeça que já está acima de
toda a autoridade, toda a potestade, todo o domínio, todo o poder, de todo nome que se possa referir. Aí versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Caro irmão, eu espero que você perceba que você está aqui por um motivo. Você não está aqui meramente para ser um crente bonzinho, né? Que leia a Bíblia, que prega o Evangelho, faça tudo certinho, não é? Não dá mau testemunho para o seu vizinho. Não é só isso. Você está aqui para realizar o sonho de Deus. E o sonho de Deus, irmãos, é Ele restaurar essa autoridade, o encabeçamento de Cristo sobre todas as coisas. Mas primeiramente na igreja. Por isso, quando nós cremos no Senhor Jesus, invocamos o seu nome, pedimos perdão, confessamos nossos pecados, recebemos a vida de Deus, Deus nos colocou na igreja. Porque todo o seu trabalho vai se realizar pela igreja. Por isso que o grande mistério é Cristo e a igreja. Vocês estão me entendendo agora? Cristo é para encabeçar todas as coisas. A igreja é o meio pelo qual ele vai ser encabeçado, né? E por meio da igreja, quando essa igreja amadurecer, quando essa igreja estiver totalmente encabeçada, totalmente obediente ao cabeça, irmão, nós teremos o quê? Como mudar todas as coisas. Deus então terá base para, por meio da obediência da igreja, Deus então trazer a obediência a Cristo todas as coisas. Vocês entenderam? Você não está aqui à toa. Você tem essa missão muito grande, tá? Eu vou encaminhando isso para lá, tá? Por isso, irmãos, por isso que no começo fala que nós somos, começo de Romanos, logo depois que ele define o que é o Evangelho de Deus, que não é uma doutrina, que não é uma informação, mas é uma pessoa, é com respeito ao seu Filho. O Evangelho de Deus é com respeito ao seu Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele que salva, Ele que vai encabeçar todas as coisas. Aí logo no versículo 5, ele fala sobre a obediência por fé entre todos os gentios. É isso que Deus quer trabalhar. E no último capítulo de Romanos, Romanos 16, ele termina do mesmo jeito. Vocês já perceberam? Romanos 16, versículo 26. Dá uma olhada no versículo 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. O sonho de Deus é chegar esse dia, quando a igreja concretizar esse sonho de Cristo poder encabeçar todos nós. Esse é um sonho de Deus. Quando Deus criou o homem recebeu o sopro de Deus, e o homem se tornou o quê? Uma criatura que tem o espírito humano. Não é? Aleluia. Somos diferentes do cachorro, cavalo, girafa, leões, porque nós somos criados com o Espírito pelo sopro do Deus eterno. Mas quando o homem realmente surgiu, o homem se tornou o quê? Uma criatura com alma. A Bíblia fala, ele se tornou uma alma vivente.
Então Deus, Ele é tão grande, que Ele faz questão de fazer cada um de nós, cada um dos homens criados, diferente do outro. Não existem duas almas iguais. Tem gente que fala, onde está a minha alma gêmea? Tem gente que está procurando até hoje a sua alma idêntica. Irmão, não existe outra alma igual à sua. Você é a única nesse universo. Por exemplo, a impressão digital. Não existe duas impressões digitais iguais. Deus conseguiu fazer com que todos nós fôssemos diferentes na impressão digital. Aí você vai perguntar para mim, mas por que Deus quis criar cada um de nós diferente um do outro na alma? Imagina só se eu tivesse outro Pedro igual em algum lugar, sei lá onde, na Dinamarca, né? Misericórdia, né? Deus não criou assim, não. Deus fez cada um de nós diferente. Sabe por que diferente? Sabe por que diferente? Não é? Nós somos únicos. Por que somos os únicos? Porque Deus, com seu grande poder de trabalho, Ele já pensou todas essas almas sob o controle de Deus, encabeçados por Deus, na sua autoridade. Deus, imagina, eu vou tomar emprestado isso. Deus reger uma orquestra de bilhões e bilhões de instrumentos diferentes, de almas diferentes, mas tudo sob seu comando, sua coordenação. Você já imaginou? A maior orquestra do universo é regido por Ele. A coisa mais linda que existe, não é? Mas depois que o homem caiu, o pecado entrou no homem, irmão, a nossa alma se contaminou. E a nossa alma se tornou muito complicada. Você já tem ideia disso? Põe complicada nisso. Porque o pecado e a morte, né, contaminaram a nossa alma. E ainda mais, irmãos, para piorar, depende ainda da nossa criação. Depende como cada um viveu no ambiente em que foi criado desde o nascimento, não é? Uns foram, uma personalidade foi formada dessa forma, outra foi formada daquela forma. Uns sofreram traumas desse jeito, outros sofreram outro tipo de trauma. Irmãos, nós somos complicados demais, demais. É ou não é? Agora, para Deus reger essa orquestra, às vezes é um instrumento desafinado, né? Uma flauta desafinada, uma gaita desafinada, né? Irmãos, o que Deus tem que fazer? Agora complicou. Aquilo que Deus fez para ser uma coisa bela, né? Mas agora complicou, depois da queda, complicou mais ainda. Por isso, irmão, nós somos complicados para nos relacionarmos. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, seu infinito poder, Ele é capaz de nos transformar. É ou não é capaz? Ó Senhor Jesus, Ele é capaz de nos curar. Primeiramente, Ele precisa nos curar. Cada um de nós, irmãos, cada um de nós primeiro precisa reconhecer que precisa de ajuda. Se você achar que você é a melhor pessoa do mundo, você não precisa de ajuda, você não precisa mudar nada, você é o perfeito, irmão, não tem como o Senhor trabalhar em você. Não é? Mas se você reconhecer, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de transformação. Eu vivi tanto tempo no ambiente fora da tua autoridade, e eu estou, a minha alma, minha personalidade está toda deformada. Eu preciso da tua ajuda. Por isso, irmão, nós somos aquela pessoa no caminho para onde? Não. Do bom samaritano.
Nós estávamos descendo para Jericó e os salteadores nos machucaram todo. Irmãos, esse mundo, as coisas são como salteadores, não é? A circunstância em que eu vivo, as pessoas que eu convivi, os traumas que eu passei, tudo isso, irmãos, são coisas que vão e me machucaram esse tempo todo. Todos nós passamos por um pouco ou por mais. Cada um de nós, irmãos, fomos moldados assim e estamos, né, quando o Senhor nos salvou, a gente estava todo machucado. Graças a Deus, irmãos, Deus levou aquele ferido para onde? Jesus levou aquele ferido para uma hospedaria. E essa hospedaria é a igreja. Se você achar que você não precisa de cura, irmãos, você então não precisa da hospedaria, você não precisa da igreja. Irmãos, você tem que reconhecer que eu preciso da cura, preciso da hospedaria. Então o Senhor me traz primeiro nesse lugar para ser curado. Amém. Aleluia. Todos nós estamos passando pelo processo da cura. Mas não só isso, positivamente, Ele está trabalhando algo em nós de uma forma maravilhosa. Em primeiro lugar, irmãos, é que eu já pulei uma etapa, né? Lá em Garanhuns, eu expliquei para os irmãos que nós não merecíamos o que está na presença de Deus, porque já fomos condenados. Deus fez com que Jesus morresse por nós, e através da morte de Cristo, né, Deus efetuou a redenção. E hoje nós podemos, só pela fé, receber a justiça de Deus. Irmão, que coisa! Nós não merecemos nada, nenhum favor de Deus, porque nós somos inimigos de Deus, somos contra Deus, transgredimos contra o que Deus falou, nós ofendemos a Deus em Adão. O pecado entrou no homem, e pelo pecado a morte entrou no homem, e a morte reina entre os homens. Nós não merecemos nada, mas Deus fez Cristo morrer por nós. E quando invocamos o seu nome, ó Senhor Jesus, cremos de coração e confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. Vocês estão prestando atenção? Jesus Cristo é o Senhor, é um encabeçamento, é autoridade. Deus, quando você invoca o Senhor, você está reconhecendo que você se coloca debaixo da autoridade de Jesus, né? E aí, o que aconteceu? Deus justificou você. Você que era um pecador, sem esperança, condenado já por Deus, só porque você creu em Jesus, Deus, o quê? A justiça de Deus, né, te justificou pela fé em Cristo Jesus. E não só isso, o sangue de Jesus foi aspergido sobre a tampa do propiciatório, tampa da arca da aliança, irmãos, para aplacar a ira de Deus. Nós éramos inimigos de Deus porque éramos pecadores, mas por causa da justificação e por causa da expiação e por causa da propiciação pelo sangue de Jesus, irmãos, nós fomos reconciliados com Deus. Eu não tenho mais nenhum problema com Deus. Cristo fez tudo por nós. Eu tenho paz com Deus. Isso está em Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1, como fala? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse ponto aqui, Deus fez tudo por nós. Eu nada tive que fazer senão crer. Aceitar Jesus e crer em Deus, crer em Jesus. Eu fui justificado e eu hoje tenho paz com Deus. E hoje, acredite se quiser, eu tenho um passe livre para me encontrar com o Rei dos Reis. Você também tem um passe livre. Imagina se para você ter acesso ao governador,
não sei quem é o governador daqui da Paraíba, ou para você ter acesso ao presidente da República, você precisa passar por o quê? Uma série de crivos, não é isso? E para ver se atende você. Mas, irmãos, nós hoje temos acesso à autoridade máxima desse universo, a hora que quiser. Irmãos, é isso que a redenção de Cristo fez. É isso que, irmãos, essa primeira etapa da justificação, da reconciliação, irmão, fizeram por nós. E hoje nós, aquele que foi afastado do caminho para a árvore da vida, hoje foi o quê? Trazido de volta para a árvore da vida. E nós hoje temos o quê? Hebreus 4. Hebreus 4. Ó Senhor Jesus. Eu gastei toda essa saliva, é para mostrar para você que você hoje tem acesso. Você tem acesso e aproveite esse passe livre que você tem. Você tem um cartão, cadê o seu cartão? Mostra o teu cartão. Você tem um cartão que tem acesso direto a Deus, o Rei dos Reis, a Jesus. Capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Irmão, vamos estar firmes, não é? Temos um sumo sacerdote desse tipo, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acredite, ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas. Não diga, eu fui tentado nesse aspecto, acho que Jesus não conhece esse aspecto. Não, ele foi tentado em tudo a nossa semelhança. Por isso, irmão, 18 diz, acheguemo-nos. 16, né? Acheguemo-nos, estou um pouco ruim da vista, né? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você tem um passe livre. Você pode chegar-se ao trono, o trono do Rei dos Reis. Esse trono não é o trono de julgamento, esse trono é o trono da graça. Deus quer exercer misericórdia para você. Deus sabe que você está cheio de problemas. Deus sabe que você não é perfeito. Deus sabe que você está em processo de cura. Deus sabe que você não consegue suportar certas fraquezas, certas tentações. Deus sabe que você ainda carece de muito trabalho por parte dele de transformação. Então, Deus não exige que você seja perfeito. Deus só quer que você compareça ao trono da graça. Vamos usar e abusar desse direito. Esse trono da graça é a tampa do propiciatório. E esse trono da graça está no Santo dos Santos. E o Santo dos Santos está no seu espírito. Acheguemo-nos, portanto. Ó Senhor Jesus. Eu queria fazer um resumo, não estou conseguindo sair daí. Que é tão rica essa palavra. Porque Jesus é o Senhor. Irmãos, sabe qual é a nossa salvação, irmãos? A nossa salvação não é a partir de agora que eu me tornei um crente, me tornei um cristão. Eu não posso mais errar, não posso mais fazer coisas que causem mau testemunho. Eu não posso mais fazer coisas ruins como eu fazia antes. Por isso que alguns falam, não deixe, quando eu parar de fumar eu vou virar um crente. Quando eu parar de beber eu vou virar um crente. Não, irmão, Deus não falou isso.
Deus falou para você vir do jeito que você está. Só se achegar ao trono da graça. Deus sabe, irmãos, só Deus sabe o quanto nós somos defeituosos na nossa alma. A nossa alma carece de ajuda. Por isso, irmãos, é para quem quer achar graça, quem quer receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Agora, qual é a maneira de Deus trabalhar? Então, Deus vai nos colocar numa uma sala de aula na igreja, né, para nos ensinar como devemos nos comportar como um cristão. Não deve fumar, não deve beber, não deve xingar, não deve maltratar a esposa, não deve, né, perder paciência com a mulher, não tal. Como é que Deus consegue então nos mudar daqui para frente? Hein? Pode dispensar a vida, mas se a gente não sair da nossa velha natureza, não muda ainda, não é? Então, irmãos, é isso que eu quero dizer para vocês. O segredo da salvação de Deus é nos mudar de raiz. Você, goste ou não goste, você nasceu em Adão. Goste ou não goste, você recebeu todo o legado de Adão. Você pode se julgar uma pessoa melhor que as outras. Você pode achar que, eu não faço aquela maldade para os outros. Eu sempre ajudo a velhinha a atravessar a rua. Eu sempre ajudo dou esmola para quem precisa. Não, procuro ser bonzinho aqui na terra. Mas bonzinho ou não bonzinho, você nasceu em Adão. E de Adão você recebeu um legado qual? Pecado. De Adão você recebeu que legado? Morte. De Adão você recebeu o quê? Desobediência. Você recebeu transgressão. E daí, irmãos, do pecado vem todos aqueles frutos da carne. Maldade, maledicência, né? Inveja, porfia, né? Todas aquelas coisas, é seu legado. Por isso, irmãos, Deus não quer apenas colocar você numa sala de aula e ensinar você como deve se comportar daqui para frente. Deus quer mudar você de raiz. Deus quer fazer uma transferência, arrancar você daquela raiz de Adão, e Deus quer colocar você na raiz Cristo. Como Deus consegue me arrancar da raiz de Cristo e colocar em Adão? Irmãos, através da sua morte e ressurreição. Não é isso que fala aqui, irmãos? Oxa vida, eu estou... Romanos 6. Ó Senhor Jesus, me ajudem aqui, né? Romanos 6, versículo 3 fala: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E versículo 5: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós somos unidos na morte de Cristo e nós também fomos unidos na ressurreição de Cristo. Quando essa união aqui, irmãos, é como que uma identificação. Por exemplo, quando eu imponho as mãos na cabeça de alguém, eu estou me unindo àquela pessoa. E quando eu me uno, eu me identifico com aquela pessoa. Por isso que a Bíblia ensina: não se precipites em impor a mão em
em qualquer um, certo? Então, assim, você está fazendo uma identificação, uma união. E quando nós somos batizados na morte de Cristo, nós cremos em Jesus, nós somos identificados na morte de Cristo. Quando Cristo morreu, irmãos, aquele velho homem que estava ligado a Adão, tinha raiz em Adão, morreu. Essa união, essa identificação me arrancou de Adão. E agora, quando me uno a Cristo na sua ressurreição, irmãos, isso me uniu e me identificou com Cristo. Deu para perceber? Então, Deus, pela morte e ressurreição de Cristo, nos arrancou da raiz de Adão e nos colocou em Cristo. E esse fato é real quando você está no Espírito. Quando você sai do Espírito, você não tem mais a realidade desse fato. Portanto, irmãos, o Espírito que recebemos é chamado de Espírito da realidade, o Espírito da verdade. Se você viver nele, todos os fatos espirituais se tornam reais para você. Mas se você não vive nele, você volta ao que era antigamente. É por isso, irmão, nosso dia a dia é tão cheio de problemas. Na reunião, ouço uma mensagem maravilhosa, volto para casa alegre, não passa 5 minutos, qualquer coisa me ofende fácil, eu já me irrito, e eu volto, eu saio de Cristo e volto para Adão. E lá vou eu me encher de cólera, de ira, não é isso? De gritaria, como Paulo fala, né? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, qual é o segredo? Como eu consigo, irmãos, de fato, sair, na minha experiência, da raiz de Adão, ir para a raiz de Cristo, irmãos? É Espírito, isso mesmo. E antes de entrar nisso, vou deixar mais claro aí no Romanos 11. Romanos 11, versículo 16, é maravilhoso, maravilhoso. Gosto demais. Cláudio, pode me dar um pouco mais de tempo hoje? Porque eu ainda tenho muita coisa para falar ainda, tá? Aleluia. Jesus é o Senhor. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Não tem segredo. Você, como um ramo da oliveira brava, nós somos todos ramos da oliveira brava. Nós somos todos. Como é que é? Mas ainda no velho homem ainda sou, né? Então preciso aprender a não viver mais no velho homem. Então, nós, como ramos da oliveira brava, Deus nos tirou, arrancou-nos da raiz, e Deus enxertou-nos na boa oliveira. E essa boa oliveira visa nos dar o quê? Visa nos dar seiva que vem da raiz santa, da raiz da boa oliveira. Então, o problema não é, irmãos, permanecer em Adão, com a raiz em Adão, e eu pedir para Deus, Deus, muda o meu comportamento. Ó Senhor Jesus, já pensou? Eu falar para minha mulher, acredite em mim, querida, que eu vou mudar daqui para frente, com a raiz em Adão. Dá para mudar? Eu prometo que não vou perder mais paciência. Eu prometo que não vou me irritar mais tão facilmente. Não vou te
né? Eu vou te amar para sempre, ser carinhoso, né, tal. Irmãos, você acredita nessa conversa? Quando estiver na raiz em Adão. Por isso, irmãos, não adianta apenas a gente trabalhar no comportamento. Tem o seu valor, sabe? Tem curso de autoajuda, palestra de autoajuda, tem o seu valor, mas não muda a essência de uma pessoa. Não muda a natureza de uma pessoa. Pode melhorar o comportamento. Tem gente que precisa, é tão ruim o seu comportamento, que precisa de uma ajuda dessa. Não é? Mas nós todos precisamos de ajuda, de uma mudança real, da essência. Por isso, irmãos, nós precisamos estar na raiz santa. Quando o ramo estiver na raiz santa, a vida dessa raiz, a vida santa dessa raiz, vem através da seiva. E a seiva santa de Deus vai nos enchendo da sua própria vida e natureza. Ou melhor, Deus vai nos enchendo com Ele mesmo. Esse processo chama-se santificação. Santificação. Irmãos, os cristãos, os crentes têm uma ideia errada da santificação. A santificação não é viver uma vida sem pecar, não é viver uma vida boazinha, sem ofender ninguém. Irmãos, isso é conceito moral e ético. Viver uma vida santa, só tem um jeito de viver uma vida santa, é você se encher do próprio Deus. Porque só Deus é santo. Por que significa santo? Nós entendemos, santo é ser separado. Mas por que separado? O que significa ser separado? Não é só ser separado da imundícia, separado das coisas do mundo. Sabe o que significa separado? Significa, irmãos, que só Deus é santo. Deus é o único que é separado de todo o resto. Não tem ninguém igual a Ele. Tem ou não tem? Me mostra se tem alguma coisa igual a Deus. Só Deus Ele é Ele. Por isso Ele diz, eu sou o que sou. Eu sou único. Além de mim, não há outro. Você não vai achar o jeito de Deus ser, a essência dEle, a natureza dEle, em qualquer outro. Você não vai achar. Não é pelo fato de você não pecar, você virou santo. Não, só Deus é santo. Porque Ele é único. Não sei se estão me entendendo. Eu não sei se eu estou me conseguindo fazer entender. Não, só Deus, irmãos, é separado de todo o demais. Por isso Ele é santo. Então não adianta você dizer, eu vou ser bonzinho daqui para frente, eu vou viver uma vida santa. Não é isso. Se você quer viver uma vida santa, você precisa de mais Deus. Você precisa conectar-se à raiz santa, à seiva santa. Você está cada vez mais recebendo a vida santa de Deus, que é o próprio Deus. E Deus vai santificando você com Ele mesmo, com o elemento dele. Irmãos, aí o seu comportamento vai mudar. E essa mudança é consistente. Não é uma mudança que alguém diz para mim para mudar, mas a raiz continua a velha raiz. Não, essa nova raiz vai me dar novos elementos de Deus. Irmão, pouco a pouco, isso demora um pouco, mas acontece de uma forma bem sólida. A sua mudança será sólida. Amém? Amém. E qual é o segredo nisso? No dia de amanhã, é sábado, não é isso? Depois é domingo e lá vem segunda-feira. E segunda-feira é o nosso teste. Segunda-feira começa tudo. Contas a pagar, filhos na escola, não é isso? Os problemas recomeçam. O que fazer? Irmãos, o que fazer então quando chega na segunda-feira? Que até domingo você reúne com os irmãos, está muito bem alimentado e tal. E a segunda-feira, como é que fica? Será que isso vai valer ainda? Irmãos, o segredo está, você pode comandar você mesmo em que raiz viver. Como? A sua mente. Romanos 8, vamos lá. Romanos 8. Versículo 5.
Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Esse se inclinar é você que decide. Você escolhe o Espírito ou você escolhe a carne. Versículo 6. Porque o pendor da carne, esse pendor da carne significa a mente, né? A mente posta na carne, ou melhor, a mente na carne. A mente, em outras palavras, o pendor, essa palavra é fronema, que significa o que tem em mente. O que tem em mente é carne, então é carne, é morte. O que tem em mente é espírito, então é vida e paz. Vocês entenderam? Então a sua mente é uma chave, como é que chama? Quem é elétrico? Chave comutadora, não é isso? Quem entende de eletricidade? É isso não? É comutadora, você entende? Quem que entende aqui? Você? É? A chave comutadora. Você então vira a chave para um lado ou você vira a chave para o outro lado? Você é um pêndulo. É um pêndulo. A sua mente é um pêndulo. Você pode inclinar-se, ligar a chave do lado da carne, ou você ligar a chave para o lado do espírito. Portanto, irmão, segunda-feira, o que fazer? Ainda cabe a você. Você pode colocar sua mente na carne ou no espírito. Porque o que você põe na carne dá para a morte, mas você põe no espírito, dá para vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, graças a Deus, nós temos uma mente que pode decidir a nossa batalha. Coloca a tua mente nas coisas do Espírito. Por isso, irmãos, durante todo o tempo, a gente luta para pensar as coisas lá do alto. Colossenses 3, não é isso que fala? Colossenses 3, 1-4, não fala assim? Ó Senhor Jesus. Colossenses 3. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo. Quem foi ressuscitado juntamente com Cristo? Quem foi unido com Ele na ressurreição? Quem foi identificado com Cristo na ressurreição, irmãos? Esse sim está com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Essa coisa lá do alto é o que, irmãos? Buscar não é o ritual de ler a Bíblia, mas você buscar a palavra de Deus. Não é o ritual de ler o alimento diário, mas você é aquela pessoa que é sedenta pela palavra do Senhor no alimento diário. Você busca comunhão com os irmãos. Não é um ritual, mas você sabe que ali você é alimentado. E você vive a vida da igreja. Mesmo você trabalhando na segunda-feira, você pode pôr a sua mente nas coisas do Espírito. Pode ou não pode? Nós hoje temos, as mensagens são todas gravadas. Está sendo transmitida ao vivo para muitas pessoas que estão vendo agora. Irmãos, mas mesmo que você não consiga ver ao vivo, você pode imediatamente acessar. Poucas horas depois, o Jonathan, já com auxílio de outro profissional, ele já põe tudo no site. Está tudo lá nas mensagens das conferências, no YouTube, né, no Facebook, do Instituto Vida para Todos. Ele está toda à disposição. E se você se aproveitar disso, durante o tempo, por exemplo, você vai de carro para o trabalho, põe uma mensagem. Uma mensagem da semana. Ouça, irmão, o que você está fazendo? Você está enchendo a sua mente das coisas do Espírito. E isso vai manter você o que? No Espírito.
A sua chave está ligada ao lado do Espírito. Você vai sentir vida e paz. Vocês perceberam que eu falei que não é pelo ritual. Tem gente que acha que esse ritual vai transformar você. Não é o ritual, é o contato com a vida de Deus. Tem gente que acha que levantar às 3 da manhã, 4 da manhã para orar, esse ritual vai fazer. Não é o ritual que faz diferença. É o seu contato com Deus. Tem gente que pode levantar às 7 da manhã, 8 da manhã, se ele faz um real contato com Deus, pronto, é isso que precisa. Então, irmãos, não é o ritual, eu quero dizer, não é o ritual, mas é a realidade. Então, se você é um desses, o que vai acontecer? Eu estou me afunilando para poder chegar, senão eu não consigo terminar essa mensagem. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar, irmãos, lá em Romanos 8. Ó Senhor Jesus, eu estou vendo que vou ter que terminar lá em Natal, tá? Mas vou terminar falando alguma coisa. Capítulo 8, irmãos, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos aqui, em grego, é huios. Huios é filhos crescidos. Teknon são filhos criança, tá? Então, só que na tradução nossa em português está tudo filhos. Você não consegue distinguir. Então, esse versículo aqui é huios. E por exemplo, no versículo 17, ora, se somos filhos, aquele filhos é teknon. Se nós somos filhos nascidos de Deus, somos filhos criança, né? Então, irmão, tem essa diferença, teknon e huios. E que é a filiação? A filiação, tem gente que, por isso que tem gente que traduz para adoção de filhos, mas a filiação vem de huios, huiotesia, vem de huios. Então, a filiação não é adoção de filhos. A filiação, irmãos, é um direito que os filhos que cresceram, chegou a certo padrão, nível de maturidade, eles têm um certo direito. Esse direito, irmãos, é direito de amanhã reinar com o Senhor na sua glória. Esse é o huiotesia, tá? Então, irmãos, onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte: que todos nós aprendamos a ser guiados pelo Espírito de Deus. Deixe Deus encabeçar a sua vida. Em tudo que você fizer, deixe o Senhor Jesus ser cabeça. Seja obediente a Ele. Não é aquela obediência ritualística, uma obediência espontânea. Você está ligado a Ele, sabe? Eu não sei como explicar para vocês. Por exemplo, hoje no caminho, vindo para cá, para Campina Grande, no caminho eu estava falando com o Jobson, tivemos boa comunhão lá no carro. Eu falei para ele: Jobson, o meu desejo é ver cada vez mais os irmãos das igrejas crescendo e chegando à maturidade. Porque alguns anos atrás, o que acontecia ainda entre nós, ainda era muita infantilidade. Parecia que a gente estava naquele período de a primeira geração no deserto, muita murmuração, muita incredulidade, fazendo coisas que Deus não gosta, desobedientes contra Deus, não é? Mal agradecidos. Nós parecíamos que eram, naquela fase, havia muitas críticas entre nós, havia muita inveja entre nós, havia muita disputa de posição entre nós, havia muita, quem é melhor, quem é pior, quem é o primeiro, quem é o segundo, sabe? Tudo isso é bobagem, é bobagem. Nós somos membro do corpo de Cristo.
No corpo de Cristo, irmão, tem espaço para todos. E quando todos funcionarem, é melhor para você. Se o corpo estiver sadio, é melhor para os membros. Não é? Então, eu tenho que ajudar outros membros a crescerem. Em vez de ter inveja, eu tenho que ajudar todos a crescerem. Se algum membro está com dificuldade, eu ponho de joelhos para orar. Ó Senhor Jesus, cuida desse irmão, cuida dessas pessoas. Em lugar de, na hora do jantar, a família toda presente, ficar criticando a liderança da igreja, criticando a obra. Irmão, tudo isso era infantilidade. Mas graças a Deus eu creio que isso já é passado. Mas agora para frente, o que temos que fazer? Irmão, vamos buscar juntos a maturidade. Vamos crescer juntos. Através da palavra profética, que nos dá direção, que nos dá alimento, que nos dá orientação no dia de hoje. Vamos ruminar juntos. Vamos nos aprofundar. Não deixe o alimento diário passar tão superficialmente. Cada palavra, cada mensagem que você acompanha se atualiza. Não ouça superficialmente. Entre no coração de Deus em cada palavra. Deus vai falar com você. Eu tenho certeza, irmãos, nós vamos amadurecer. Vai chegar um dia, irmãos, a gente não precisa fazer esforço para estar no Espírito, porque nós já vivemos no Espírito. Você já vive guiado pelo Espírito. Irmãos, esse é o meu sonho. É possível ou não é possível? Porque até o dia de hoje, nós temos na igreja, eu não digo só, entre todos os filhos de Deus, alguns que venceram, né, no passado, foram vencedores individuais. Mesmo no nosso meio, teve irmãos que foram vencedores, indiscutivelmente vencedores individuais. Mas nós ainda não vemos, irmãos, uma situação em que houvesse vencedores coletivos. Um grupo de irmãos juntos. Porque ainda não há essa cooperação para esse junto. Ainda há uma disputa. Essa disputa faz com que não apareça essa maturidade conjunta. Mas eu acho que agora está na hora. O ambiente é propício. O ambiente é propício porque não tem mais clima de disputa de ninguém. Irmão, vamos ajudar um ao outro a crescer. Aprendemos a viver no Espírito. Você sabe que eu gosto muito de Êxodo 33, aquele versículo onde Deus falou para Moisés, né, que a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Eu gosto demais desse versículo. Eu me pautei a minha vida de serviço, a minha vida com o Senhor nesse versículo. Eu quero trabalhar no descanso. Eu quero viver a minha vida cristã no descanso. As coisas vão acontecendo sendo guiado pelo Espírito de Deus. É o Espírito que faz as coisas. Não é meu esforço. Eu apenas procuro ser um canal fiel ao Senhor, tendo a presença dEle andando comigo. E as coisas vão acontecendo. O rio vai fluindo. E a obra de Deus é realizada. Irmãos, é isso que eu quero dizer para vocês. É possível, nós todos vivemos desse jeito. Um irmão recentemente me falou uma coisa profunda. Espero que você entenda. Ele falou assim, é um irmão que está passando por situação difícil na saúde e vendo o tempo da partida dele para o Senhor chegando. Ele disse para mim o seguinte, falou, Pedro, quanto mais perto está a minha aparente partida, eu fico preocupado. Será que o Senhor vai me aprovar para reinar? Aí eu descobri que não é pela minha fidelidade à obra, mas o quanto
Deus conseguiu trabalhar no meu viver. Não sei se vocês perceberam essa diferença. Às vezes, fazer meras atividades para o Senhor engana você. Às vezes, pode ser que eu não gosto muito, não tenho mais paciência de eu ficar ouvindo uma mensagem. Eu então fujo atrás de algumas atividades práticas, para não poder ficar, não precisar ficar aqui ouvindo. E pensando que fazendo essas atividades para o Senhor, eu estou bem. Na realidade, não estou bem. Então, irmãos, não é uma questão de você, as atividades que você faz, mas se você faz na raiz santa ou não faz na raiz santa. Seus irmãos entenderam o que eu quero dizer? Esse ano todo, para mim, esse ano foi pauleira, foi corrida. Pá. E até agora, né? Não parei. Até agora não parei. E os irmãos do Nordeste me amam muito, querem me levar para todas as cidades, né? Conhecendo todo mundo e tal. Irmãos, para mim é uma alegria muito grande. Eu vou perguntar para vocês. Aí semana que vem eu vou ficar um pouquinho com a família, vou descansar um pouco, tirar férias, que na verdade a gente não tira férias, né? A gente não tira férias. Então, quando eu estou em atividade para Deus, eu estou bem com o Senhor. Quando eu estou com a família no lazer, opa, alguma coisa me acusa aqui dentro, me condena, que eu não estou fazendo aquelas atividades que eu estou acostumado a fazer durante a maior parte dos 365 dias do ano. Quando eu estou trabalhando para o Senhor, eu estou bem. Quando eu dou uma paradinha, eu leio um jornal secular, opa, não estou bem. Irmãos, esse é um conceito errado. Esse conceito é errado. Você precisa fazer todas as coisas ligado à raiz santa. Não é errado você ter lazer, mas se esse lazer é comandado pelo seu Senhor, você está ligado à raiz santa. E a qualquer hora, se Ele te mandar para outra direção, você está disposto, você está pronto. Porque, irmãos, não fazemos as coisas meramente religiosas. Por isso insisti muito, não é ritual, é realidade. Nós precisamos aprender a sermos guiados pelo Espírito. Aí, irmãos, nós vamos crescer. Vai haver um grupo de filho varão aqui. Vai haver um grupo de primícias. Os primeiros frutos amadurecidos para o Senhor. Irmãos, o Senhor vai poder voltar. Apocalipse 12, lá fala que quando nascesse o filho varão, o dragão está à espera do surgimento desse filho varão, ele está prestes, de frente para a mulher, quando nascesse o filho varão, ele está para devorar. Só que quando ele vai devorar, o filho varão será arrebatado ao teu trono de Deus. Nós estamos nesse momento do parto. Estamos crescendo. Irmãos, Deus está querendo fazer você crescer. Isso acontece na América do Sul, no Brasil. Até isso que eu queria falar, não vou ter tempo de falar. Irmãos, Brasil é especial. Brasil é um país diferenciado, principalmente para Deus cumprir a sua vontade nos últimos tempos. Deus quer usar você, brasileiro. Deus quer usar você que está nessa terra para preparar esse deserto. Na grande tribulação virão muitos filhos de Deus fugidos da grande tribulação, da perseguição. Irmão, nós prepararemos em cada cidade uma boa vida da igreja para eles viverem. Enquanto nós preparamos essa boa vida da igreja para eles viverem, irmão, nós vamos estar amadurecendo. Você acredita nisso?
E nós vamos, o quê? Deus vai colher o filho varão, vai colher as primícias, e nós, irmãos, quando acontecer, nós vamos ser arrebatados ao terceiro céu. Essa vai ser a primeira vez que eu vou ver os vencedores coletivos. Não é mais 1, 2, 3, não. É coletivo. Amém? Esse é o meu encargo. Eu acho que se o Senhor me der essa graça de eu poder ver com meus olhos, enquanto o Senhor me der vida, eu quero ver esse grupo de filhos, de pessoas maduras, vencedores maduros, acontecendo nas igrejas, e o deserto sendo preparado. Amém? Irmão Dong deu muita atenção para Apocalipse 12. Irmãos, eu continuo dando atenção para o Apocalipse 12. O nosso ministério é para amadurecer os filhos de Deus. E o cristianismo, a liderança do cristianismo, ao ver essa realidade surgindo no meio de nós, essa maturidade real, irmãos, eles vão vir atrás de nós. O que está acontecendo? Eles vão ser nossos parceiros, levar esse evangelho do reino para todas as partes. Tudo isso vai convergir no reino. Acredite se quiser. Deus nos deu, irmãos, algo para ressuscitar o projeto Expo Livro. Nós ganhamos 3 carretas. 3 carretas nós vamos transformar em Expo Livro. Nós vamos de cidade em cidade. Vamos ajudar a levantar uma vida de igreja forte em todas as cidades, para conseguir ter vencedores na cidade, também preparar o deserto para a fuga da mulher. Irmãos, essas 3 carretas, uma vai estar na região sul, a outra vai estar na região sudeste, e a terceira carreta vai estar no norte, nordeste e centro-oeste. Tá? E ainda não foram liberadas essas carretas para reforma, ainda não sabemos em que estado estão, mas é uma carreta que o piso ele se expande, é uma carreta grande, e o piso se expande e dobra de área. E dentro tem uma sala, além da cozinha, tem uma sala que dá para umas 40 pessoas, 50 pessoas sentarem. Irmãos, tudo isso é para nós prepararmos vencedores em todas as igrejas. Amém. E também para prepararmos o deserto para ter uma vida da igreja forte em cada cidade. Amém. Você quer fazer parte disso? Amém. Por isso, irmãos, vamos parar de viver como crianças também na nossa vida particular? Que tal? Eu só espero, irmãos, para ser maduro, é tomar toda essa palavra que nós estamos recebendo de Deus, essa maravilha de palavra profética, se tornar, irmão, realidade na minha vida. Amém. Se essa palavra que eu estou ouvindo não consegue se tornar realidade na minha vida, irmãos, então essa Bíblia não é a palavra de Deus. Se ela é palavra de Deus, irmãos, toda a palavra é possível ser vivida por mim. Claro que o problema está em mim. Portanto, irmãos, tudo que nós ouvimos, vamos transformar em realidade no nosso viver. Aquilo que nós estivermos ouvindo, vivendo, ruminando, seja real na minha vida. Eu venho dizendo nesses últimos meses para os irmãos, a melhor maneira de aferir se a palavra que você está ouvindo está se transformando em sua realidade, eu meço pelo seu casamento. Eu venho falando isso já há vários meses, porque o casamento é a miniatura da vida da igreja, onde você não consegue fugir. O homem canta de galo na igreja, canta de galo em vários espaços, mas em casa não canta de galo não, né? Porque precisa, irmãos, todos nós precisamos que essa palavra seja a nossa realidade. E tenhamos harmonia na igreja, harmonia em casa, harmonia na família,
harmonia no trabalho, harmonia na vida social, com a vizinhança, para pregarmos o Evangelho. Jesus é o Senhor. É tudo que eu tinha que falar para vocês hoje. O meu desejo, irmãos, é ver todos crescendo, amadurecendo, deixando as criancices de lado. Vamos, irmãos, trabalhar juntos, orando uns pelos outros, suportando uns aos outros. Vamos crescer juntos. As primícias vão surgir, o filho varão vai surgir, os vencedores coletivos surgirão, e o Senhor voltará logo. Jesus é o Senhor.